Concedida a palavra ao vereador Lucas Paiva. Não, já falou. Encerrou, Ivo? Concedida a palavra ao vereador Ivo Evangelista. Já falou, Ramiro. Agora falou, cara. Você quer que... Senhor presidente, senhores vereadores, parcela da comunidade aqui presente, já passando das 18 horas, vereador Jamil. Essa é a luta, Jamil. Aqui a gente ouve todos e tem que ser ouvido. Além de ser ouvido, tem que ser respeitados. As posições ela tem que ser respeitadas. Você pode até não aceitar, mas você tem que respeitar. Porque a própria Constituição, ela nos garante o direito de envio. O próprio Deus celeste dá o livre-arbítrio para o homem escolher, fazer as suas escolhas. Então as pessoas às vezes têm que entender esse respeito, têm que entender a opinião de cada um. Claro que a sua opinião, para ser respeitada, ela tem que me beneficiar. Alguns acham isso. Se a sua opinião, se o seu discurso, se o seu comportamento não me agradar, não me beneficiar, claro, eu vou esbravejar, eu vou ficar chateado, mas a pessoa não conhece e não quer entender e não quer aceitar aquilo que realmente tem que ser cumprido e como deve ser feito. E às vezes as pessoas acham que tem que ser do jeito dela, infelizmente. Então, senhor presidente, concluindo, eu não vou me alongar nesse grande expediente, até porque eu fui beneficiado com alguns discursos de alguns parlamentares, e isso eu acho que foi muito interessante, essas colocações de alguns vereadores, mas eu queria mais na questão de que nós temos na pauta desta casa, que teria que ser feito na semana passada a votação da unidade de conservação. É um projeto do Executivo, mas é um projeto que não traz danos, muito pelo contrário, é um projeto que ele é benéfico para a nossa cidade, ele traz benefício. Eu conversava com o vereador Alisson Mendonça, inclusive, tirou algumas dúvidas, porque eu estou familiarizado com o projeto, não é isso, vereador Alisson? E a gente sabe da questão, eu fiz uma pesquisa, uma busca na lei, que fala sobre a criação das unidades de conservação. E o nosso município, ele tem a Mata da Boa Esperança, é o Parque Municipal, o vereador Fábio Magal, que cria a unidade de conservação. Essas unidades, elas têm que ser adequadas ao seu padrão, aquele padrão que o Ministério do Meio Ambiente, ele criou, e foi feito. Que para isso, as unidades de conservações, principalmente as municipais, que são as que têm maiores dificuldades de captação de recursos, ela tem que se adequar à lei federal. E esse projeto, ele foi justamente criado para adequar essa lei à lei federal. Porque nós estamos no município, nós estamos na ponta. Então, se a lei municipal ela não se adequar com a lei federal, nós não vamos poder receber recursos. Assim também tem um projeto do Fundeb, que é um realinhamento da questão dos números dos representantes, isso já está acordado com o sindicato dos professores, com o Conselho de Educação, que também é para realinhar junto com a lei federal, senão o município deixa de receber recursos. Recursos esse que é para onde? Para a educação. Na unidade de conservação, é para proteção ambiental, para criar a polícia ambiental, a polícia administrativa ambiental, para criar a estrutura, vereador Jamil, para que possamos dar condições para que o parque ele seja mais protegido, porque infelizmente nós temos alguns ataques que vem ocorrendo no Parque da Boa Esperança e precisamos de ter alguns cuidados. O município precisa adequar e criar, sem dúvida nenhuma, no corpo administrativo do município, algo que ajude aquela conservação. Você pode ver, foi que está construindo ali é próximo, vizinho do Parque da Boa Esperança, o Hospital Costa do Cacau. Tem que ter muito cuidado. Por quê?
o hospital ele já está na linha limite, ele não pode ultrapassar ali depois do hospital outra construção, seguindo por roteiro do Parque da Boa Esperança, porque fala-se na lei que tem que ser 500, no mínimo 500 metros de distância do Parque da Boa Esperança, de qualquer parque, de qualquer unidade de conservação. E você vê que mais à frente está a construção do Minha Casa e Minha Vida, vereador Alisson Marzano. Aí eu chamo os senhores para essa atenção, quando eu falava no pequeno expediente, que o município de Ilhéus precisa criar o Plano Municipal de Habitação e também apontar as suas áreas de interesse social. Por quê? Porque nós não temos na zona urbana área de interesse social mais. As que tem é muito pequena. E as maiores, para os grandes projetos de construção, por exemplo, do projeto Minha Casa e Minha Vida, ele fica fora do perímetro urbano. E o perímetro urbano mais próximo que nós temos chama-se Banco da Vitória. Fora do perímetro urbano da aglomeração é o Banco da Vitória. E aquela unidade ali que está sendo construída, se nós não ficarmos atentos, ou a prefeitura não ficar atenta, eles podem avançar outra construção de outro projeto ali, do Minha Casa e Minha Vida, que se faz necessário. Só que tem que estar atento para isso, para justamente isso não venha acontecer e não venha afligir o parque. E o parque ele não ser afetado e aí diminuir a área, porque a área dele já está muito pequena e eu pensava até que a área fosse um pouco maior, que ela chegava até ali perto daquela represa do Iguape. Ele não chega, ele chega antes dali. Eu pensava que ele chegava ali perto da zona onde tem a ZPE, vereador Alisson. E depois eu conversando com alguns técnicos, eu disse, não, Ivo, não é ali, é bem antes que ele chega. Mas vamos conservar. É uma mata bonita, é uma mata virgem, ela lá, precisa ser conservada, não teve desmatamento nenhum, o pessoal está muito atento a isso, e aí nós precisamos, nesta casa, hoje eu acho que não tem quórum para votar esse projeto, mas a gente precisa votar esse projeto, porque eu acho de suma importância. Eu conversava com Regina, que é do meio ambiente, ela que me passou esses detalhes, essas orientações, que precisa realmente tomar esse cuidado. Era isso que eu queria passar, senhor presidente, muito obrigado. Tem coro não. Concedida a palavra ao vereador Jamil Walk. Senhor presidente, demais companheiros, vereadores, comunidade aqui presente, não vou me alongar por conta do horário, mas gostaria de somar com a solicitação do vereador Nerival quanto à questão do banheiro químico adaptado, que realmente existem as licitações na Secretaria de Desenvolvimento Social, licitação na Secretaria de Saúde, e não foi feita essa solicitação do banheiro químico adaptado. Então, eu vou entrar em contato com essas empresas logo que ganharam essas licitações para substituir também alguns banheiros por banheiros comuns por banheiro adaptado, tanto feminino quanto o masculino. Foi dito aqui que não existe nenhum prejuízo, que existe prejuízo para aqueles servidores na hora da aposentadoria, quando o fundo de garantia for parcelado, que existe esse prejuízo. Não existe não. Não existe não, porque eu tenho comércio há 30 anos, no poder público é também na iniciativa privada, e você pode entrar com a individualização de cada servidor com o seu fundo de garantia. Mesmo que não tenha sido depositado nada, se individualiza, todos sabem disso, todos são cientes disso, entra até com o processo, o vereador Alisson, que é também advogado, e o vereador Cosme Araújo pode se entrar com a tutela antecipada, né? Eu que tenho comércio sei o que é, eu pago também em dias, né? Eu nunca precisou de individualizar, mas se precisar pode sim individualizar. Então não existe prejuízo nenhum quanto à questão do parcelamento do fundo de garantia. E somando a fala do nosso companheiro Ivo, realmente tem que existir esse projeto de área social e até se discutir, vereador Alisson, se existe um plano diretor no município.
Eu não sei se existe um plano diretor, porque cada prefeito que chega resolve fazer, às vezes, da própria equipe de trabalho, como, por exemplo, o prefeito Valderico, ele pegou ali a entrada do terminal rodoviário e fez aqueles quiosques lá, aquelas lojas lá. Quer dizer, foi discutido com a sociedade, o prefeito Antônio Olímpio, o prefeito Jabes e tantos outros que passaram por aqui. Então tem que existir realmente um plano diretor atual, discutido por essa casa e pela comunidade e pela população, para se saber o que é o melhor para o município de Ilhéus. Então é importante, claro. Vereador, agradeço a parte. Tem um ditado que diz que não existe ruim sem defeito, nem bom sem qualidade. O Valderico, em que pese ter feito aquilo lá, ele, no governo dele, fez o plano diretor. Ele abriu com a comunidade, abriu com a sociedade, todos participaram e deixou o plano diretor moderno, é bom. O que está precisando é construir a legislação complementar que ainda ficou para construir. Mas o plano diretor foi feito no governo de Valderico e entre ter derrubado os velhos marinheiros, que foi bom ter derrubado, porque aquela vista ali ficou muito bacana, e o plano diretor, foram duas coisas boas que ele deixou no governo dele. Tem o plano diretor da cidade, já estabelecendo essas áreas todas do município, inclusive áreas de expansão, Ilhéus Olivença, Ilhéus Itabuna. Eu acredito que a cidade, pelo pouco que eu conheço, deveria fomentar, mesmo que não conseguíssemos fazer ela toda, mas o município, se fizesse uma boa parte, que é o asfaltamento da Pontal Guararema, aquilo lá dá uma possibilidade de crescimento da cidade para aquela região, porque você já tem a captação de água da Zona Sul, que fica ali próximo, com a construção da ponte e o asfaltamento. Era bom que fosse toda até lá, mas se o Estado não fizer, o município podia fazer uma parte dela. Você viabiliza programas sociais de habitação, porque a densidade da mata ali não é tão grande, você tem áreas ali que você pode fazer essa expansão urbana. Obrigado pela parte. Muito bem. Então, é importante, lembrando que essa BR-251, que o vereador Alisson acabou de citar, essa BR é uma BR, a Pontal Guararema é uma BR, ela começa na Chapada dos Guimarães, lá em Goiás, passa por Minas, entra na Bahia, e o único trecho que não está asfaltado é esse trecho de Guararema até Ilhéus, que diz, inclusive, que no papel já está como asfaltado, inclusive com placa de inauguração em Guararema. Então, realmente é uma discussão, é um vetor de desenvolvimento aquele lado de lá, como Ilhéus e Itabuna, como a parte de Itacaré, que a gente precisa trabalhar através desse plano diretor. É isso mesmo. Então, no mais, era só isso, presidente. Obrigado. Um abraço.